Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Exaú Neves, venho gravar aí mais uma palavra, uma temática da palavra de Deus para as nossas meditações e também colocar hoje com vocês um pensamento, um raciocínio para que nós possamos chegar em algum lugar dentro de uma conscientização. Os últimos momentos da Igreja do Senhor na Terra, e uma das coisas muito complicadas nas nossas vidas, tanto por parte de ensino, e tanto por parte de convívio, e tanto por parte de comunhão, está sendo exatamente, vamos dizer assim, a dificuldade de relacionamento. Todas as áreas dos relacionamentos, o adversário tem tentado colocar um determinado desconforto, e por que não dizer uma inimizade, brigas e intrigas. Então, nós estamos num período em que nós precisamos refletir na palavra de Deus. E, para dar continuidade, eu, falando com Deus, me surgiu ao coração o tema acertando o viver terrestre com Deus. Nós temos que passar por uns acertos para cada dia que passa nós nos parecermos mais com a imagem e semelhança daquele que nos ajustou para uma grande batalha. É um momento que nós temos que aprender coisas fundamentais, como cultivar a solidão, entre outras coisas. Lições que parecem difíceis, só que Deus não dá para a gente missão impossível. A Juliana entrou, graça e paz, Juliana, Joseil, Pedro, graça e paz, Deus abençoe. Pastor Elton, pastora Jéssica, meus amigos de Rio Claro, Deus os abençoe em Cristo Jesus. A irmã Simone Maria, Deus abençoe a vida da senhora. O diácono Marcos Paulo, Deus abençoe. Meu amigão mesmo, lá de Araras, Reginaldo Roland, Deus abençoe. Reginaldo, você, sua mãe, espero que estejam bem, tenham virado esse 2018 para 2019, como sempre tem sido. Deus fiel com vocês e vocês fiel com eles, pessoas que eu admiro e tenho o meu respeito. Paz do Senhor, pastor Elton, que Deus abençoe. A Jasla, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. O Joseildo também nos saudando, que a paz do Senhor esteja contigo. Você que está aí assistindo, curta, ainda que você não queira entrar, fazer comentário, mas pelo menos curta. Nós estamos com o objetivo de ampliar as redes sociais, trabalhar de outra forma. Já temos um canal, já temos um Twitter, está saindo um blog, tem outras redes. Então, Deus agregou alguém com habilidade nesta área para nos ajudar. Falando-se sobre o tema acertando o viver terrestre com Deus, você que ama a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus, pega a sua Bíblia, nem que for num aplicativo de celular, no tablet, aí no seu note, seu computador, e ao mesmo tempo dá para você fazer um acompanhamento dos dois por causa do áudio. Abre a Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 5. Nós vamos andar por este livro. Eu estou com alguma dificuldade de garganta, uns dias meio atípico, mas com a graça de Deus, que é o mais importante, né? Então, Levítico, capítulo 5, nós vamos fazer uma meditação para chegarmos a um amadurecimento de entender o quanto a nossa alma precisa ser sensibilizada ainda dentro do Evangelho. E quando eu falo sensibilidade, eu estou falando de quanto a nossa alma precisa ainda passar pelo convencimento do Espírito Santo. E isso indiferente dos nossos anos de Evangelho. É necessário ainda a gente entender isso. Luiz Carlos Ignati, Deus abençoe em nome de Cristo. Viviane Almeida, Deus abençoe. A pastora Carolina de Pirassununga, ontem estava com ela, com toda a família, os irmãos no aniversário do pastor Wagner, que Deus abençoe por terem recebido nossas vidas ontem. Pastor Leomar, Deus abençoe. Pastor Inimeira,
uma pessoa que sempre também, pelas redes sociais, Deus o usa, enviando uma palavra para a gente, em hora certa, uma mensagem, é um ministro da palavra de Deus. Você da região que me tem no Face, se você procurar o nome do pastor Leomar, eu já vi ele ministrando pessoalmente, é uma pessoa de uma palavra vinda do trono. Na área que Deus o ordenar, ele vai ser seguro, firme, fundamentado ali. Então, é um amigo da gente, eu gosto que indicar nossos amigos. Pastor Elton é um amante dos estudos da palavra de Deus também, uma pessoa que procura se dedicar a isso, que é importante, né, irmão, nas últimas horas, porque parece que a palavra está fugindo dos altares. Reginaldo, ele dedica-se ao ministério de louvor, mas é uma pessoa muito estudiosa dentro da palavra de Deus também. E eu tenho o privilégio de ter amigos e amigas assim, pessoas dedicadas na obra, mulheres virtuosas como a pastora Carolina, que está sempre do lado do pastor Amarildo, do lado da obra Seja Missão Resgate, a Nova Aliança, tem comunhão com as outras pessoas. Então, é importante a gente falar tudo que é bom, tudo que é honesto. A Bíblia fala tudo no que há algum louvor que agrega comunhão, nisso nós pensamos. Por quê? Porque a comunhão está entre nós que estamos procurando viver melhor com Deus, porque inimigo surge sem você pedir, não é verdade? Então vamos lá, Levítico capítulo 5. Perdão aí, irmãos, mas garganta tem um determinado limite. No versículo 4, ele está dizendo assim, Levítico capítulo 5, no versículo 4. Ou se alguém, sem dar conta, fizer irrefletidamente um juramento, quer seja para fazer algo bom, quer algo mal, não importa o assunto que seja, e então perceber que fez um juramento irrefletido, ele se tornará culpado. Se alguém se tornar culpado no que se refere a uma dessas coisas, deve confessar o seu pecado. Meus irmãos, esse texto, quando está falando de se alguém, está falando no sentido de alma. Ao mesmo tempo que está falando no sentido de alma, alma no hebraico, é uma expressão pelo qual nós vemos que eles estão falando de vidas humanas. E a expressão hebraica, quando você fala da palavra Maal, ela invoca os sentidos de, quando vai falar de pecados e atitudes irrefletidas, então a palavra Maal, ela tem o sentido de invocar falta, ofensa, engano, infidelidade. Conclusão, tudo o que quebra a lei. E quando se quebrava a lei do eterno, tinha que se haver um procedimento. Porque na lei, quando sempre teve a oportunidade das pessoas do arrependimento. Assim como na graça de Deus, nós só entramos nela porque partimos do princípio do arrependimento. Mas aqui também estava falando de juramentos. Porque quando alguém ia testemunhar contra alguém diante de um tribunal, porque uma pessoa, quando ela presenciasse um crime, ou quando ela fosse vítima, ela tinha que depor. Então, tinha que estar lá, quando ela fosse testemunhar, seja o malfeitor, ou seja a pessoa que era testemunha, quando estava no embate, antes de ser resolvido, que atitude tomar para resolver aquele problema, esse tal de juramento, no estilo de depoimento, ou o apontamento do erro, era chamado como maldição. Era lançado maldição, tipo, fulano fez isso, fez aquilo outro. No tempo moderno, Deus vai pegar na curva, vai, não sei o quê. Então, o depoimento lá, ele era uma coisa gerada com uma determinada seriedade, com uma complexidade. Aqui está a testemunha, e se a testemunha faltasse,
ela também entrava em, vamos dizer, cumplicidade, passava a ser cúmplice do pecado. Então, a maldição ou a sentença que recebia o que cometeu o delito também recebia a testemunha que faltou. E se a testemunha desse um juramento irrefletido, não fosse sincera, para ela viria uma rigorosa sentença. Então, observe que tudo isso nós ligamos a relacionamento. A Bíblia aconselha no Antigo e quanto no Novo Testamento a não dar falso testemunho, a não se irar, a não se vingar, a tantos comportamentos. Então, diga aí que se alguém fizer, vamos dizer assim, ou alguém fizer irrefletidamente um juramento para fazer o bem ou o mal, se alguém prejudicasse alguém, dando um testemunho do mal, ou se alguém desse um depoimento também que beneficiasse alguém, depois ele fosse analisar o contexto, não, estava errado, porque era o contrário. Então, seja para o bem ou seja para o mal, se aquela pessoa fizesse algo irrefletido, sem consciência, sem entendimento, ele se tornava culpado e sobre aquela coisa, ele deveria ir confessar o seu pecado. Pecado, nós conhecemos algumas traduções como erro de alvo, como desvio, mas uma das palavras sinônimo para pecado é uma palavra chamada ermatia, que vem de ermatano, que quer dizer aberração da verdade. Conclusão, uma pessoa quando quebrava a lei de Deus, se desviando, cometendo delitos, ou até se dizendo de Deus, mas dando um falso testemunho contra alguém, participando de rodas de conluio que prejudicasse alguém, aquela pessoa diante de Deus, Deus estava vendo como uma aberração. Conclusão, voltou a ser profano, iníquo, um pecador, deixou de ser a minha imagem restaurada, falando já da graça em Cristo Jesus. É assim que é visto as questões no reino de espírito, porque esta geração está acostumada a estar numa igreja somente do receba. Deus está contigo. Errou, fala com Deus e acabou como se fosse uma coisa leviana. Mas, para você ter uma ideia da seriedade dos relacionamentos, Jesus falou no decorrer de Mateus 5, acho que 23, se você for depositar uma oferta no gasofilácio e olhar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, é o irmão que se sente lesado, prejudicado, ainda que você não fez, deixa a sua oferta e volta a ter com ele. A Bíblia fala no livro de Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros. Olha, eu fiz isso, te prejudiquei, foi premeditado ou não foi? Na época eu fui induzido, porque gosto muito de fulano, beltrano, ciclano, esse foi falando e eu fui aderindo àquilo como verdade, sem ter presenciado e sem ter averiguado, porque nós podemos dar um depoimento e um juramento irrefletido baseado na panela que nos rodeia, sobre pressão de um suposto amor, enquanto na verdade é um conluio de amizade, de coleguismo, não tem nada a ver com amor fraterno, amor de irmãos para irmãos e comunhão. Muitas pessoas estão confundindo isso na igreja. Por isso que, de vez em quando, aquela turma que andava junto até dentro da igreja passa a se odiar. Por quê? Porque a maior parte das atitudes, você vê na conversa, vai para lá comendo junto, é coleguismo. Porque se fosse amor fraterno, a primeira coisa que teria neles seria um culto doméstico. Observe isso. Então, quando você olha para esse texto, está dizendo, se alguém se tornar culpado no que se refere a algo irrefletido, ele se torna um pecador, deve ir confessar. No versículo 6, aí de Levíticos 5, 6, ainda diz assim, além disso, pelo pecado que cometeu, ele trará a Jeová uma oferta pela culpa, ou seja, uma fêmea do rebanho, uma cordeira ou uma cabritinha, como oferta pelo pecado. Então, o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado. Expiação era quando se derramava o sangue do animal e espargia uma vida animal por uma vida humana, quer dizer,
Este sangue derramado desse animal inocente puro cobriu as tuas culpas, porque você confessou, se arrependeu, trouxe o sacrifício e houve derramamento de pecado. O livro de Levítico é conhecido como livro de tipo, um modelo, sombra do que viria. O livro de Hebreus é antitipo, vale mais. Então, você quer entender todas as ofertas aqui tidas em animais, é só ler lá o livro de Hebreus, que foi tudo transferido para a pessoa de Cristo, aquilo que ele fez quando se tornou homem, morreu por nós e foi ressuscitado e se tornou o Salvador nosso. Ele é o Cordeiro, ele é o que derramou o sangue, ele é aquele que nos resgatou. Cristo é tudo. A Bíblia fala no capítulo de Hebreus, no decorrer ali do primeiro capítulo, que havendo Deus falado de muitas formas, por profetas e por outros na antiga aliança, na última ele fala somente por Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da pessoa dele. Então, quando você olha, ele está dizendo assim, a pessoa vai levar, o sacerdote vai pegar a cordeiro, a cabrita, vai derramar o sangue dela e a culpa daquela pessoa, porque entendeu, se arrependeu, levou o sacrifício, então ele está perdoado. Versículo 7. Mas se ele não tiver recurso para trazer uma ovelha, terá de trazer a Jeová 2 rolinhas ou 2 pombos novos, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Uma ave como oferta pelo pecado e outra como oferta queimada. Observe comigo que, no caso aqui, nós vamos entender que existia uma maneira de ser feito esse sacrifício, conforme a condição da pessoa é que ela paga. E eu pagava lá pela ave, ou se tinha condição, tinha que levar já o animalzinho, a cordeira e a cabritinha. Assim, conforme a condição da oferta que a pessoa pagava, era conforme representava o constrangimento da sua alma, o arrependimento dela. Observe também que a dor do pecado no ser humano, a dor da transgressão, a dor da perca, a dor da humilhação, a dor da injustiça, a dor da transgressão, a dor da abominação, as dores que nos ferem é conforme a estatura do ocorrido. Você já observou isso? Você pode ver que já tem pessoas que a dor dela é sempre aquela. Ela já sabe que isso vai causar nisso, mas ela já se tornou um hipocondríaco da fé. Para ela, acontecer aquilo é normal, ainda ela diz que é permissão de Deus, que ela precisava daquilo. Entre aspas, uma pessoa sem juízo, que já está se habituando à cauterização da consciência, à cegueira do entendimento, já está apostatado da fé pelas repetições vamos dizer, dos erros, porque chega um tempo que aquela dor se tornou comum, enquanto quando vem a primeira dor do nosso arrependimento é mais intensa, desequilibra, dói a alma, a gente busca oração, a gente busca afeto nos irmãos. Chega um tempo que o coração começa a ficar endurecido, a gente já não confessa. Veio um pastor, pregou lá que não tem que ficar falando com um homem, é só eu falar com Deus. E aí você pode ver que todas são posturas que vai desvinculando a comunhão do corpo de Cristo. O que tem de falsa pregação no altar, que está desequilibrando o corpo, vamos dizer, esquartejando, entre aspas, o corpo de Cristo, porque a Bíblia fala que aquele que conheceu, foi iluminado, provou dos dons celestiais, o poder do mundo vindouro, em Levítico e recaíram. É impossível ser de novo resgatado para o arrependimento. Gera nele uma horrível dor e sensação de dor e sofrimento para o fim, porque estão crucificando de novo a Cristo para si mesmo. Você entendeu? Então, quando nos habituamos com essas questões transgressivas, é como se nós tivéssemos o prazer todo dia em colocar um prego de volta na mão de Cristo, colocar uma outra situação, humilhar a Cristo, e por que não dizer coroá-lo de espinho com as nossas atitudes? E isso, muitas horas, nos foge a capacidade de entender. Entrou o Evandro,
Deus abençoe, Evandro, a tua vida e família. O Alex Almeida, que Deus abençoe. O Wellington, Deus abençoe. Segunda-feira agora, na próxima segunda, vou estar aí na Betel, em Rio Claro, com o pastor Wallace Tomás. Seu irmão, meu amigo, vou estar lá na Betel, ministrando a palavra de Deus. Você que é de Rio Claro, escreve aí para a gente o endereço, Wellington, se você puder, para que eu possa divulgar aqui. Amanhã estou em Piracicaba, é o primeiro domingo do ano, e todo primeiro domingo do mês eu estou lá no Jardim Bartira, no Ministério Deus Proverá. Já faz, acho que uns 8 anos que eu vou todo primeiro domingo para lá. Já não tem agenda para outro ministério. Isso é data específica ao Ministério Deus Proverá, e já faz uns 8 anos. Vamos estar lá amanhã, com a graça do Eterno, no Jardim Bartira, para a glória de Deus. Perdoa aí, irmão, às vezes a internet tem esses pequenos detalhes, né? Acontece esses rápidos das coisas, assim, meio que corte. No versículo 7, diz assim, então, no versículo 8, vamos para lá, né? 7, versículo 7, lá de Levítico 5. Mas se ele não tiver recurso para trazer uma ovelha, terá que trazer a Jeová 2 rolas, 2 pombinhos novos, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Uma ave como oferta pelo pecado e outra como queimada. As queimadas significa que Deus aceitou, subiu como cheiro suave. Então, primeiro sacrificava pelo pecado, arrependimento, conversão, reparação do altar pessoal. Só depois a oferta subia. Você entende isso? Que quando nós, Deus conhece, estou orando no sentido de Deus, não foi assim, nós não procuramos mais enxergar o que fizemos irrefletidamente, então também nós não estamos mais colocando a nossa vida em altar. 12 de Romanos, corpos vivos, sacrifício santo, agradável a Deus, culto racional, espiritual, sobrenatural, buscando a paz que excede todo entendimento no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tirou e tira nossos pecados do mundo. Nós não temos essa ciência quando nós passamos a levar como está se levando assim, de maneira tão sem consciência. Nós não estamos tendo a nossa consciência firme. No versículo 8 ele diz, ele deve levá-las ao sacerdote, que primeiro apresentará a ave pela oferta do pecado. O sacerdote fará um talho com a unha na parte da frente do pescoço da ave, sem separar a cabeça por completo. O sacerdote tinha que fazer certinho para Deus receber aquilo. Então, observa, ministro, que não é só as pessoas se arrepender, nós também temos que fazer a incisão no lugar certo, e isso é olhando para o que Cristo fez na cruz, por essa vida que está confessando a nós, porque uma coisa que nós observamos é que as pessoas não têm mais confiança em conversar com o ministro. Por exemplo, a maior parte dos membros das igrejas não procura seus pastores para conversar. Ele procura pessoas de outro lugar. Uma irmã que ora no telefone. Você pode ver que tem vasos que conhecem mais a vida das suas ovelhas do que você como um líder ou uma líder. Significa que é um relacionamento abalado. Às vezes porque nós falamos demais, talvez os cônjuges falam demais, tudo que se fala fechado para ser levado diante de Deus, porque se o seu irmão tiver contra ti, fala com ele, se ele se arrependeu, está resolvido, a pessoa vai até nós para resolver, depois os outros ficam sabendo. Então, tem inúmeras coisas que está, vamos dizer, esquartejando a união do corpo. Aí diz assim o versículo 9, ele espargirá na lateral do altar um pouco do sangue da oferta pelo pecado, mas deixará que o restante do sangue escorra junto à base do altar. É uma oferta pelo pecado. Observa que depois que Cristo estava na cruz, que ele disse que estava consumado, para certificar-se que ele estava morto,
para não ter que quebrar os seus ossos e cumprir a profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado, então um guarda vai lá e enfia a lança do lado de Cristo, que acertou lugares principais, e ali saiu sangue e água. Ali por completo, Cristo foi derramado, o seu sangue derramou para espargir, quer dizer, fazendo a expiação, a cobertura do pecado de todos nós. Então, quando olhamos para o versículo 10, então ele oferecerá outra ave como oferta queimada. Aí depois vem o segmento que eu te falei, segundo o procedimento normal, para restaurar a comunhão daquela vida, culto aceito, vida aceita. Não tem mais um transgressor no meio da comunidade de Israel. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu, e o pecado dele será perdoado. Aí diz, se ele não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombos novos, terá que trazer como oferta pelo seu pecado a 10ª parte de 1 efa de farinha como oferta pelo pecado. Não deve lhe acrescentar azeite nem colocar olíbanos sobre ela, pois é uma oferta pelo pecado. Observe que não tinha como a pessoa justificar a sua injustiça, a não ser por meio do arrependimento e da oferta de sacrifício. Da época exigido, mas como estamos falando de ofertas que derrubavam o sangue, estamos falando de Cristo na cruz. Eu não estou falando de coisa desnecessária para vocês, estamos colocando tudo na Santa Cruz, aonde Cristo se fez maldito por nós quando foi pendurado no madeiro, porque morrer de cruz era morte para criminoso, para devedor. A Bíblia fala que Cristo não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Cristo foi enfermado no nosso lugar, enfermado, afrontado na moral, agredido fisicamente, teve hemorragias físicas no seu percurso da cruz. Então, nós temos que compreender que essa questão da cruz de Cristo, essa questão do sacrifício de Cristo, não tem como. E nós vemos hoje que as pessoas estão cheias de subterfúgio para não se arrepender, para não confessar os seus pecados. É uma geração irreconciliável. Então, quando você olha a 10ª parte de 1 efa, equivalia a, vamos dizer, a 2,2, mais ou menos, assim, da 10ª parte, né, da questão dos quilos da farinha. Colocando aproximadamente isso numa conta minha rápida aqui. E aí no versículo 12, ele vai dizer o seguinte: ele levará a oferta ao sacerdote, o sacerdote apanhará um punhado dela como representação da oferta inteira e a fará fumegar no altar, por cima das ofertas feitas por fogo a Jeová. É uma oferta pelo pecado. É uma porção memorial, cumprindo os requisitos do arrependimento. A Bíblia fala até no texto de Santa Ceia, decorrer de 1 Coríntios 11, fazei em memória de mim. Quando nós seguimos um processo de foi refletido, eu me arrependo, Senhor, eu me despojo pelo sacrifício, o Cordeiro Cristo que foi morto no meu lugar, no nome do Deus Filho, meu advogado agora, pega meu processo na mão, Jesus, apresenta diante de Deus para que eu fique livre de acusação, de condenação. Então esse memorial faz com que eu participe da ceia em memória, consciente do que é o corpo, porque eu não fui lá só, ó Senhor, eu sou crente do copinho, só venho em Santa Ceia, perdoa meus pecados e tomo. Eu vivo uma vida de conscientização, amadurecimento na fé, arrependimento, regeneração contínua. Nós precisamos permitir ser completado em nós, ou sermos completos em Cristo na obra da regeneração. E nossos corações, devido à afronta, tanta coisa acontecendo, nós estamos sendo tentados a nos tornarmos duros.
novamente. Aí começa o processo das dores, porque Deus tem um martelo que esmiuça a penha. A espada de Cristo, ela penetra a alma e espírito, aí tem que vir corte e incisões, às vezes passando coisas que depois a gente não vai saber o porquê está acontecendo, porque acostumamos a levar uma vida. Eu já falei com Deus, está resolvido. Eu já falei com Deus. Mas olha a vida de oração das pessoas hoje. Olha a vida de oração das pessoas hoje. A briga por testemunho. Mas pega um desses cantores que é acostumado a querer falar, essas pessoas que pegam o microfone, fala, e punha para puxar meia hora de oração no microfone até levantar o culto para você ver se rende. E olha bem o estilo de oração, porque a maneira que a pessoa ora mostra a sua comunhão. Mas também tem lugares que é pesado para orar, devido ao ambiente e o tipo de pessoa que lá dentro está. Tudo isso tem peso. É por isso que nós somos uma geração que entra na fila de oração. Mas quando nós estamos orando, vai, irmão, ora, abre a boca, igreja, não rende. Porque os corações e as mentes estão num processo doente como nunca se teve antes. E tudo isso está ligado à falta de regeneração. Ter tirado a carne podre do passado e ter deixado regenerar de novo uma nova vida ali. Eu quero saudar a irmã Kathleen Silva, que Deus abençoe. A irmã Rosângela Campos, Deus abençoe. A irmã Maria Ribeiro, da D, né? Deus abençoe. Maxwell Almeida, Deus abençoe, viu? Taline Nayara, Deus abençoe. Pastor Uziel, amigo pastor de Rio Claro, pastor Uziel. 2 vezes eu tenho algumas agendas, precisamos ver a data. Não deu para eu respondê-lo. Eu quero ir aí no ministério, se o senhor permitir, Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, na rua 11A, lá na Vila Nova. Pastor Ziel é um amigo da gente. Eu quero ir em forma de oferta. Eu ir. Só a gente chegar num acordo pelo zap aqui do dia e eu ir por minha responsabilidade, ofertando a Deus a minha ida e ao ministério. O senhor é meu amigo há muitos anos e nas últimas 2 vezes teve um impasse de agenda. Não foi que eu furei, né? Foi dito antes. Mas eu quero fazer isso porque o senhor é um companheiro da gente e o ano passado nos levou aí várias vezes. Então, vamos acertar isso, que é dívida com Deus, com o senhor e com a Sagrada Igreja. Aí eu já tenho que desenrolar, eu não posso ficar devendo. Tá bom, pastor? É uma honra que o senhor está dando essa atenção para a gente na live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o senhor sabe que eu tenho total respeito pelo senhor, pela sua casa, que sempre me recebeu muito bem. Que Deus abençoe. Meu amigo João Alexandre, que Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Cristo, a Rosângela Felipe, é a pastora Rosângela, é que não está PRA aqui, mas é a pastora, vi pela foto. Deus abençoe a senhora, a sua família, a pastora Dorilan Reis, Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus, que Deus venha ser glorificado, continuar sendo glorificado pelo nossos esforços em estar no altar dele, não é verdade? O versículo 13, irmãos, aqui do livro de Levítico 5, diz assim, 5:13 de Levítico, assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, quer dizer, através de um homem que foi o intermediário daquela vida a Deus, prestando sacrifício, então foi coberto as culpas daquele homem. Então o sacerdote fará expiação pelo homem, por qualquer um desses pecados que ele tenha cometido. Quer dizer, irrefletidamente, eu falei para você o significado da palavra mal, a quebra da lei, seja por engano, por ofensa, transgressão e etc., por qualquer um desses pecados que ele tenha cometido. E o pecado dele será perdoado. O que sobrar da oferta será do sacerdote, assim como acontece com a oferta de cereais. Observe que, a não ser a oferta queimada, é por isso que ia 2. Uma para expiação, e essa tinha partes depois que seria queimada. E tinha outra que era a da ligação. Partes importantes do animal, da carne, do sabor daquilo, era do sacerdote. E se você for analisar muito bem, 33 pontos, quase 34% de tudo que entra numa igreja
deve ser do sacerdote. Então, imagine uma igreja com milhares de pessoas. Quão alto é o salário? Aí vem aqueles ignorantes. Mas um pastor ganhando 300 mil, eu acho um absurdo, devido à situação do país. Vai olhar o tamanho do ministério dele, gera mais de 1 milhão de renda. Foi Deus que deu para ele. Você tem que aprender, porque nós somos uma raça que peca todo dia, com a língua, fazendo juramento irrefletido e comentários que não lhe caibem, porque não conhece a palavra de Deus. Certo? Quem ordenou riquezas ao sacerdote foi Deus. Então, se estudássemos melhor a palavra de Deus, mas só 50 mil estava bem. Eu lembro uma vez, irmão, que um pastor ganhava 200 mil, a esposa 100 mil, o filho 50. Mesmo o filho problemático. E vieram questionar isso comigo. Porque... E nós vamos sair do ministério, uma rempa de ministro. E eu perguntei para eles, me responda uma coisa, quanto entra de dízimo do campo? O dízimo do campo, irmão, na época passava de 3 milhões. Da central, só da central que eu conhecia lá, era vários empresários tops. Quando eu digo tops, que Deus honrou suas empresas. Era época boa na economia, que tudo estava girando muito bem e todo mortal tinha caderneta de poupança correndo a 30% por mês. Você lembra dessa época, né? Então, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei horrorizado. Eu falei, gente, o seu pastor é o maior dizimista da igreja. E peguei vários textos da palavra de Deus e fui mostrando para eles que ele tinha direito a 34% quase do que entrava. Quer dizer, de 3 milhões, irmão, ele tinha direito, 3 milhões e meio, vamos colocar, mais de 1 milhão. Ele, a mulher e o filho estavam, sim, com altos salários, mais 200, 150. Vamos dizer assim, 10%. Enquanto ele tinha direito a 30%. Ele deixava muito para a igreja. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí, irmão, ali a rebelião dos ministros acabou. Os que ficaram nesse ministério prosperaram e vingaram. Os que saíram para abrir portinhas, fecharam um monte, outros adoeceram e outros nunca saiu da família dele congregando com ele. Por quê? Juramento irrefletido. Saiu, caluniou, falou, mas vem comigo que eu vou ser diferente. E se um dia essa pessoa, se Deus tivesse prosperado, Deus estaria apoiando o erro. E se um dia ele descobrisse se fosse a verdade, o que ele não quis ouvir de mim, a partir dali ele ia agir, Senhor, me perdoa lá que eu lesionei o outro e amém? Nós estamos falando de votos irrefletidos, de comportamentos incomum à sagrada palavra de Deus. Precisamos prestar bastante atenção nas coisas, porque tem muita coisa que as pessoas estão tocando e é coisa santa, é coisa do espírito, é coisa do direito. Não estou falando quando... Se nós detectamos pecados constatados, aqui nós estamos usando da lei, primeira atitude era de restaurar a vida, porque todo mundo conhece uma lei só de morte. E aqui nós estamos vendo condições máximas para, conforme a condição da pessoa, restaurar a pessoa. É incrível o amor de Deus, a tentativa de restauração total. Aí nós tocando, falando, tacando em juramento, nós estamos mexendo em coisas que nossa vida vai virando do avesso. Nossa, eu estou generalizando, pai, o senhor sabe que eu estou procurando o máximo frear minha boca. E tenho tido graça, porque eu fico isolado a maior parte do tempo. E as pessoas depois, eu não sei porque Deus permitiu, tudo é permissão de Deus. Não, irmão, tem coisa que as pessoas estão pegando com a mão, com a atitude, com o caráter dele, com a variação de personalidades e está achando que é prova de Deus. E você pode ver que tem pessoa que está entrando ano e saindo ano, mas Deus vai dar vitória. Abraão esperou 25 anos. Abraão calou a boca de Deus com ele quando ele deixou de acreditar num Deus que daria um filho a ele por Sara. E a conselho de Sara, aceitou a sugestão do erro e traçou Agar. Então, precisamos colocar as coisas nos seus ponteiros. Olha Jó, já de Jó não define tempo. Você observou? Não define o tempo de Jó.
Então, nós temos que pensar algo que Deus mandou falar ontem na palavra, em Pirassununga, eu quero comentar aqui. Nós temos que pensar o seguinte: Deus vai cobrar de mim a forma que eu vivo, o que eu faço, Deus vai cobrar de mim o que eu fiz de tudo que eu tive, inclusive eu vou dar conta do final de cada relacionamento na minha vida. E eu não estou falando só de casamento, de como terminou cada relacionamento que Deus permitiu eu ter e o que é que eu fiz dele. Tem pessoas que usam as pessoas, depois some e vai catando outro usando de trampolim. Só que cada vida que entra nas nossas vidas é uma oportunidade de Deus para nós se relacionarmos. E essa é a geração mais solitária, isolada. Nós estamos tendo suicídio de irmãos. Aí as pessoas estão falando assim: irmão, o que leva aquilo? Mas Deus conhece. Irmão, pode ver que Deus faz de tudo para resgatar o homem. E Cristo, a obra da cruz nos mostra isso. As regras do Novo Testamento. Só que a Bíblia fala que quem converte o irmão do pecado, da transgressão, encobriu multidão de pecados. Só que nós não estamos sabendo armas para trabalhar. Nós estamos trabalhando talvez de forma errônea, de forma que, em vez de sermos participantes do corpo, pode nos tornar culpados devido ao tipo de ação e comportamento que nós temos no corpo. E não é porque estamos na graça que nós não podemos nos tornar culpados. Texto de ceia fala. Jesus falou: todo pecado e mal é perdoado ao homem, mas a blasfêmia contra a ação do Espírito do Pai não tem, nem nessa vida, nem na vindoura. Paulo: entreguei fulano ou Beltrano a Satanás. Conclusão: assim como um dia Deus chegou para Samuel e falou assim: até quando você vai ter dó de Saul, visto que eu a rejeitei? Paulo entendeu e falou o seguinte: tem pessoas que não adianta mais eu orar, porque ele decidiu ter uma atitude maligna e só a dor na mão do diabo, que é pai da mentira e do engano, e quando a pessoa está enredada por ele, é que a pessoa se percebe, então tem que deixar na mão dele, porque a oração do justo tem um efeito. Então você fica gemendo por pecadores, sem permitir que ele chegue ao arrependimento, pedindo: Deus, preserva a sua vida como a de Jó, mas que pague pelas atitudes, para que ele venha o arrependimento, a restauração da consciência, pensar e voltar a refletir, que ele já leva uma vida, e refletido, ela já leva uma vida de reflexão. Crente agindo no instinto. Não pode. Aí diz assim, versículo 17. Vamos lá. Versículo 16, me perdoe. É 15, né? Versículo 14, nós vamos pegar do 14, então. Vamos pegar do versículo 14. É que eu tenho uma meia dúzia de aluno aqui. Versículo 14 de Levítico 5 diz assim: Jeová disse ainda a Moisés: se alguém se comportar de modo infiel, pecando sem querer contra as coisas sagradas do Senhor, deve trazer a Jeová como oferta pela culpa um carneiro sadio do rebanho, cujo valor em ciclos de prata será calculado segundo o ciclo padrão do lugar santo. Consegue entender o que está escrito aí? Se alguém se comportar de modo infiel, pecando sem querer, nós podemos cometer umas ações, como eu falei para você, que daqui a pouco a gente vai descobrir que está errado mediante a palavra de Deus. E a gente muitas horas fala que sentiu de Deus. Mas e se comparar à luz da palavra de Deus e estiver errado? Está falando pecando sem querer, deve trazer como oferta pela culpa, querendo dizer, você é culpado, não queria, mas não está em conformidade à lei do Senhor, você pecou. Eu, ou qualquer um que seja. Observe que dentro dessa questão, existe no capítulo 6, versículo 5, que quando a pessoa pecava contra outra pessoa, errava contra a pessoa, além de pagar por aquilo que ela lesionou a pessoa, ela tinha que acrescentar, além do valor daquilo que ela tinha lesionado, mais 20% em cima. Então, o certo seria eu pedir perdão para alguém e, assim que tiver condição, ainda levar um presente para voltar à intimidade e à boa relação. E na lei, o que seria isso? Na justiça comum, danos morais.
danos morais. Você está entendendo? Que às vezes vai falar, a Bíblia manda não levar irmão a outro tribunal contra ele, mas quando a pessoa está agindo direto, nos prejudicando com o nome de cristão, ele não é irmão. Ele é uma ovelha que entrou no espírito do bode e se tornou bode. Essa é uma verdade complicada, mas é. Então, quando se fala de cálculo da oferta do lugar santo, às vezes era um ciclo, dependendo da situação. Então, era 11,4 gramas aproximadamente. Segundo o ciclo sagrado, era isso, 11,4 gramas de prata. E naquele tempo, você sabe que tudo, balança era o que não faltava, né? Até por causa que tudo na época era pesado. Então, assim, a agricultura, pelo menos, as negociações. O versículo 16 diz assim, e pelo pecado que cometeu contra o lugar santo. Quanta gente pecando na igreja? Ah, irmão, pequei, mas falei com Deus, agora é hora da ceia, você pega e fala com Deus, porque é Cristo, não estamos na lei, está falando de comportamento. E pelo pecado que cometeu contra o lugar santo, contra a igreja de Deus. Quanta gente saindo falando mal do pastor, mal da pastora, mal dos membros, recebe uma disciplina porque estava incorrigível, sai daí, agrega-se no outro lugar, como se estivesse no corpo de Cristo normalmente. Inclusive, algumas cidades virou festa. Ministro cata outra mulher daqui, vai para outra igreja de lá e já é recebido no altar de boa. Entendeu? E eu falo para você, por causa das infelicidades e dores que causam. O comportamento pecaminoso pode não causar em quem fez na hora, mas causa em quem é traído. Então, e pelo pecado que cometeu contra o lugar santo, ele fará uma restituição acrescida de 1/5 do seu valor. A 10ª parte é 10%, acrescentado 1/5, 20%. Quando se pecava contra o lugar santo que conseguia se transformar por valores. Vamos colocar isso. Antigamente eu me arrependia de chorar. Agora eu tenho que me arrepender de soluçar. Senhor, está mais perto do fim. Não, as pessoas estão ficando cada vez mais seguras em errar. Transgressores compulsivos. Transgressores voluntários. Aí diz... Ele a entregará ao sacerdote para que o sacerdote faça expiação. Ele tem que entregar lá o dobro, 20, para que o sacerdote aí vá fazer expiação por ele com carneiro de oferta pela culpa e pelo pecado dele será. E o pecado dele será perdoado. Se ele não trouxesse os requisitos, não havia perdão. Então, imagine nós, ministros, tratando nossos pecados ou dos outros levianamente. Ah, fala com Deus aí, tá bom, não. Aconselhar. Virá sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 11:2. Espírito, sabedoria, inteligência, conselho e força, conhecimento e temor do Senhor. 9:6 de Isaías. Porque um filho se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro. Quando a pessoa vem confessar algo para a gente, ela está precisando ser aconselhada, trazida de volta em caminho para que através do conselho as vendas, o cisco, a trave, os olhos do entendimento seja aberta e essa pessoa volte à profundidade do arrependimento, poder ser restaurada pelo Cordeiro que foi sacrificado, Jesus Cristo, voltar a ter a comunhão com Deus. Você consegue entender isso? Aí diz assim, ele entregará ao sacerdote, o sacerdote fará por ele expiação, com o carneiro pela oferta da culpa, o seu pecado será perdoado. Agora o versículo 17 diz, se alguém pecar fazendo qualquer uma dessas coisas que Jeová ordena que não façam, quebrar a lei, mesmo que não se dê conta disso, mesmo... Então quem está dentro da igreja ainda fazendo coisa porque a igreja não ensina, essas igrejas do receba a benção, irmão, deixa Deus trabalhar e não prega contra o pecado, lá dentro a opressão e tantos problemas que surgem, não é porque Deus está operando lá, é porque lá o povo não é ensinado o caminho. Então diz assim, pecar, aí está dizendo que Deus manda e ordena que não faça. Se está acontecendo, mesmo que não se dê conta disso, ainda assim ele é culpado e responderá pelo seu erro. Então, muitas as pessoas dentro das igrejas
está cheio de dívida com Deus por causa da falta de conhecimento, porque Jesus disse assim no final de Mateus: ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinou o quê? Que a vida que ele estava era de pecado, de transgressão, de erro, precisava de Cristo para ensinar a guardar todas as coisas. Ensinar regras da família, as regras de ser filho, as regras de ter a ética entre os ministros, comportamento de ministro para ministro, comportamento do amor filial de irmão para com irmão. Tudo isso é necessário aprender. Nessas igrejas hoje que não tem culto de ensino, palavra tem que dar uma palavrinha, uma banda que esguela 2 horas, estimulando a emoção do povo. Coloque a sua mão no coração. Sinta agora. Fala com Deus. Chora. Declara. Mas não é esse. O processo do que está oculto, ninguém fala nesse momento. O processo do particular, ninguém fala nesse processo e nesse momento. E o problema da alma está exatamente aí. Então, um maravilhoso conselheiro. Pelo o conselho se educa a pessoa. Pelo conselho, traz de volta a sanidade na pessoa. O conselho coroa a cabeça da pessoa ao juízo. E a gente não quer entender muitas horas isso. Parece que a gente tem uma dificuldade. Aí no versículo 18, diz assim: ele deve levar ao sacerdote um carneiro sadio do rebanho, segundo o valor que for estabelecido como oferta pela culpa. Então o sacerdote fará expiação pelo homem, pelo erro que cometeu, sem querer e sem perceber, o pecado dele será perdoado. Ó, tudo que nós estamos fazendo sem querer e sem perceber, diante de Deus e do diabo, não está passando batido. Deus vai ter que trazer o que está em oculto às claras, aquilo que está dentro da nossa casa, através de uma pregação, de uma situação, trazer aos telhados para que nós consigamos nos arrepender, porque aquilo que nós estamos errando, porque precisa ser esclarecido nessa terra para nós voltarmos a uma ligação com Deus, porque o diabo, Deus desse século, está vendo. E não tem como Deus ir levando para o céu sem. Por isso que tem muita gente no fogo. Quem sabe é porque tem coisa que sem querer e sem perceber está acontecendo, e às vezes ele está num lugar onde o ensino é negligenciado. A palavra hoje foi pesada. Eu já vi ministros falar isso. Nossa, eu vou falar, mas não fala tão assim não seja tão duro com o povo. Quer dizer, ministros que amam ver um povo transgredido, rompido com Deus. Você consegue entender isso? Dá para entender um negócio desse? Será que a Bíblia desse irmão é diferente, ou dessa irmã é diferente dos demais? Porque você que está acompanhando aí o texto, está vendo que o que eu estou lendo na minha é o que está na sua. A não ser que você tenha alguma Bíblia diferenciada dessas Bíblias hereges. E o versículo 19 diz aí: é uma oferta pela culpa. Ele certamente se tornou culpado de pecar contra Jeová. Então eu quero frisar aqui as últimas coisas que está dizendo. Oferta pela culpa daquilo que ele fez, sem querer e sem perceber. Versículo 18. Versículo 17 fala: se alguém pecar fazendo qualquer uma dessas coisas, está falando de quebra da lei. Pelo pecado que cometeu contra o lugar santo, a casa de Deus e os irmãos com quem ele convive. E o lugar santo também somos nós que somos templo do Espírito. Todos os nossos erros estamos profanando, impedindo, extinguindo a ação do Espírito em nós, ação na comunidade que pertencemos, e estamos sendo um impedimento para que a glória de Deus transborde na igreja. Versículo 15. Se alguém se comportar de modo infiel, pecando sem querer, então quem faz sem querer e sem saber, sem ser ensinado, nem por isso deixou de ser um infiel. Você entende o que está sendo lido aqui nessa noite? Denilson Gatti, que Deus te abençoe. A irmã Daniele, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a irmã, sobre meu amigo Henrique, sobre toda a família, né, um filhote, que Deus abençoe. Lucas Oliveira, que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. O Henrique está aí também. Graça e paz. Esse aí era o borracheiro.
da nossa turma lá de Pirassununga. Agora ele é o guincheiro. Mas do guincho eu não vou falar brincadeira aqui, não. Vou ter misericórdia do senhor. Não, irmão. É brincadeira nossa aqui. Ontem foi muito legal. Gente do céu, eu vim embora na chuva e lembrando das suas falas, Henrique, dando risada. Que Deus te abençoe e continue assim, porque tem que ter pessoas de fé junto de nós que une a fé, o bom ânimo e a alegria. E que sem profanar e falar besteira faz todo mundo rir. O Henrique é esse tipo de pessoa lá no nosso meio. A irmã Zilma Souza, de Rio Claro, da igreja do meu amigo pastor Wellington, o pastor Elton, pastor Sérgio. Deus abençoe. Perdoa a troca. E aí, meu amigo, meu irmão Marcos Santos, que Deus abençoe o senhor, a família, José Cláudio Araújo, presbítero José Cláudio, é lá da Central. Há poucos dias nós estávamos lá e Deus concedeu a oportunidade dele dar uma palavra. Deus usou falando conosco no livro de Ezequiel, capítulo 37, e também é um doutor, um advogado. Se algum irmão tiver com alguma dificuldade, porque nós temos que indicar você para os santos, porque os santos vai te dar um jeito de te ajudar, te deixando na lei do eterno Deus, em Cristo Jesus, e também legalizado naquilo que é bom diante da lei dos homens. Então, o presbítero José Cláudio Araújo, vai estar lá José Cláudio Araújo, que eu não vi o PR aqui, mas procura, é um homem de Deus, conhecedor da lei. Presbítero José Lima, que Deus abençoe o senhor, a casa do senhor. Eu espero que tenha sido útil esse discorrer desta palavra, e com o tema Acertando o Viver Terrestre com Deus, nós precisamos acertar nossa vida aqui. Nós estamos dando lugar a tanta correria, tantas batalhas financeiras, saúde, tanta coisa, e às vezes nós estamos descuidando um pouco desse altar, que é templo do Senhor. Porque aqui dentro tem uma alma e tem um espírito humano. Então nós precisamos vivificar as nossas vidas na fé santíssima, porque, aliás, nós estamos preparando para ir para um lugar que Jesus disse assim, livro de João 14, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Querendo dizer, vocês creem no eterno Pai? Creem em mim que sou enviado. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu sou um representante do céu, eu sou testemunha viva na terra, que lá no céu tudo que se dizer aqui para você é verdade. E se não fosse, eu teria dito. Lembra que ele fala? Se não fosse o céu como eu teria dito para você, vocês estão crendo num céu errado. Aí ele fala, mas eu vou para lá preparar lugar. Como preparar lugar se o céu já estava montado? Querendo dizer, ele confiava que ele ia morrer, ressuscitar, vencer morte, inferno, e ia estar lá dizendo, Pai, agora eles estão se achegando a mim, confessando o meu nome, eu sou dele o cordeiro que derramou o sangue, que deu a vida, eu sou o pão que foi quebrado, mas ressuscitei pão inteiro. Senhor, eu sou meu Pai, eu sou o intercessor dele, eu sou o intercessor dela, eu sou o advogado dele, eu sou o advogado dela. Lembra que Jesus até falou, o meu Pai trabalha até agora, quer dizer, no sétimo dia Deus descansou da obra da criação, não da obra do cuidado. A Bíblia fala que Deus não dorme, não cochila. Você entendeu por que está escrito aí no decorrer de Levítico 5? Se alguém fizer sem querer e sem saber, é culpado. Eu estou vendo. Não é que a hora que você acorda eu durmo. Não é a hora que você dorme eu estou acordado. Deus não dorme, Deus não cochila. Ele é maravilhoso, ele é lindo. E ainda bem, irmão. Porque se nosso Deus precisasse tirar um cochilo, e nosso adversário, a gente sabe que trabalha direto, tinha condenação que a gente nunca ia se libertar. Terminaria oprimido ou se suicidando. Porque Deus, como fala para Deus, Deus, eu fiz se fosse um Deus que não visse. Você está entendendo? Interessante. Deus só pode nos absolver em Cristo por causa do sacrifício e porque ele viu, ele nos substituiu. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então, é muito, muito profundo quando você começa a analisar essas coisas de Deus. Mas eu quero orar por nossas vidas. Vamos acertando as nossas vidas com Deus. Talvez as palavras vão continuar saindo desviadas das ministrações que a gente está vendo nas últimas horas. Mas pede a Deus a graça
Você tem a oportunidade hoje de, através da internet, acessar ainda homens raízes da pregação, que sempre pregaram a verdade e fundamentados teologicamente, para não dizer que ele distorceu um Deus. Fuja do liberalismo, do neologismo. Outra coisa que eu quero te dizer para terminar, nós precisamos separar o ter uma mente atualizada. Está entendendo? A diferença entre ter a mente atualizada e a mente modernizada. Quando se fala de mente modernizada, precisa de algo mais moderno. Cansou daquilo, está enfadonho, então vai buscar a renovação das propostas, a tendência daquilo que está vindo. Aí vem a apostasia, a incredulidade, a dúvida, a incerteza, o desvio. Aí começa a mudar estilo, puxa, estica e nunca tá bom. Aí passa a ter mais tempo no consumismo da vaidade do que da integridade. Agora, você pode ter uma mente atualizada, renovando a mente no entendimento do Senhor, vivendo um tempo moderno, procurando o melhor da terra. Em outra linguagem, você pode se vestir como um nômade, mas ter uma mente atualizada. Entendeu? Você pode se vestir como um nômade. Lembra, João Batista, para a época dele, era uma aberração. As vestes não combinavam com essa geração etiqueta, com a geração etiqueta do tempo dele. Às vezes você não vai combinar, você não gosta da etiqueta do seu tempo. Mas as pessoas... Só que se abrindo a boca tem fundamento? Se abrindo a boca tem unção? Tem autoridade e segurança? Porque quem tem segurança, consciência não é abalado. É Deus na tua vida, seja do Senhor ou seja da Senhora. Eterno Deus, obrigado por 1h02 já que eu estou nessa live com esse povo que junto comigo que clamamos pelo teu nome. Nós nos humilhamos debaixo das tuas potentes mãos. Nós buscamos a tua face. Nós não nos orgulhamos do pecado e dos erros, nós nos arrependemos do mau caminho. Ouve as nossas vozes na comunhão. Perdoa nossos pecados, sara a nossa terra, nossa vida, o coração, restaurando a comunhão pelo sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Senhor, em nome de Cristo, aquele que não conheceu o pecado e o Senhor o fez pecado por nós. Se alguma coisa, Senhor, enquanto estávamos falando aqui, tem vindo na nossa memória que sem querer ou sem saber, comparando com a palavra do Senhor, estava errado. Cria em nós um coração puro. Renova o espírito de retidão pelo arrependimento. Dai a alegria da salvação e que teu espírito não saia de nós, mas continue nos convencendo, ajudando em todas as coisas, guiando e renovando, quebrando o jugo pelo poder do Senhor, pela presença do Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Deus Filho unigênito, a qual através dele, que nos resgatou, o Senhor nos faz família para o Senhor. Venha nos purificando pelo sangue de Cristo, faz expiação, cobre as culpas, faz a propiciação, nos torna favorável pelo sangue de Cristo, eterno vivo caminho, o eterno sumo sacerdote. Nos torna favorável, Pai, pelo resgate que é em Cristo Jesus. Para a tua glória, Senhor. Renova nossas forças como águia. Ajuda-nos a correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Ajuda-nos a ser cristão. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Agora é 6 minutos para meia-noite, 1 minuto, 1h, 3 minutos, 45 segundos de live. Muito obrigado pela atenção, que o Espírito de Deus continue trabalhando nos senhores, na senhora, meus irmãos, minhas irmãs, ministros, ministras de Deus. Que Jesus Cristo venha dar um domingo na perfeição dele e que o melhor de Deus continue ocorrendo para todos sempre. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.